1 Timóteo, capítulo 6, versos de 11 a 16. Vamos ler todos a uma só voz. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eternamente. Amém. Esse versículo 11, tu, porém, ó homem de Deus. Nós estudamos bastante quando estávamos estudando 2 Timóteo, né, o significado desse tu, porém. Né? Não vá conforme a maré, conforme as pessoas deste mundo, mas tu sejas diferente, principalmente porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você conhece a verdade. Nós queremos falar aqui um pouquinho, né, sobre esse homem de Deus, algumas recomendações que Paulo está trazendo aqui a esse chamado homem de Deus. E aqui, a primeira palavra que nós podemos ver é foge. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. E podemos perguntar, né, de que coisas o homem de Deus deve fugir? Nós vemos aqui duas coisas bem claras colocadas neste texto. Foge das contendas de palavras e foge da avareza. Verso 4 e 5 diz, é enfatuado, é orgulhoso, né? Alguém que se acha. É enfatuado, não entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, inflamações suspeitas, difamações suspeitas, malignas, altercações sem fim, por homem cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Foge da contenda de palavras. É uma luta que a gente tem visto muito nos dias atuais. As discussões, as contendas muitas vezes na internet, as discussões que não levam a lugar nenhum. Muitas vezes essas discussões têm por fundo mostrar-se que você é melhor. E aqui diz que essa pessoa é enfatuada, ou seja, acha que sabe, é orgulhosa, mas no fundo, muitas vezes discute o que nem está sabendo. O homem de Deus não deve viver em discussões, em brigas, porque daí vem a inveja, daí vem a desconfiança, o insulto. É contrário ao amor, né? Vivermos discutindo, procurando questões nas quais há uma divergência.
Aqui ele fala de lucro com piedade. Muitas vezes pessoas tentam lucrar com essa pose, né, de que ele que diz a verdade. E lucrar até mesmo com palavras relacionadas à igreja, à religião. Aqui depois ele vai falar, olha, realmente a religião ou a vida, a fé, é fonte de lucro. Mas o que é fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Não é o você saber, mas o lucro é você viver a piedade. O B, foge da avareza. Aqui também nós podemos ver bem claro isso. 1 Timóteo capítulo 6, a partir aqui do verso 5, quando ele fala, supondo que a piedade é fonte de lucro, de fato, fonte de lucro é a piedade, e depois ele fala que nós não devemos viver em busca do lucro em si, não devemos visualizar a vida como lucro no sentido financeiro, porque nada temos trazido para esse mundo e nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. É interessante como a grande fonte de ansiedade, de preocupação da nossa vida é a parte financeira. Mas a gente passa tempo, passa ano e estamos aqui firmes, saudáveis, nos alimentando, vivendo bem. Só que o problema nosso não é a ansiedade pelo básico, é a ansiedade pelo supérfluo mesmo. Nós queremos mais. E esse texto é tão claro quando diz que a gente pode ficar contente com o sustento, com o vestir, porque os que querem ficar ricos, ou seja, aqueles que buscam mais, né, viver sempre a mais, que é isso que nós fazemos, caem em ciladas, concupiscências, e assim por diante, ruína e perdição. Então foge, homem de Deus, foge das contendas de palavras, homem de Deus, foge da avareza. O homem de Deus não pode ser apegado às coisas materiais, porque qual que é o amor do homem de Deus? É Deus, é a riqueza espiritual, é o contentamento no sentido de que nós cremos no sustento e na vida que o Senhor Deus nos dará. Mais uma palavra aqui para o homem de Deus. O homem de Deus segue. Então, depois de falar foge, aqui a partir do verso, segue a justiça. Me ajude aí, qual versículo que eu estou? Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância e a mansidão. Tu, porém, homem de Deus, segue. Nós vemos que 11, obrigado. É o mesmo versículo, né, irmãos? Tu, porém, foge destas coisas. Depois ele fala, segue a justiça, a piedade, o amor, a constância, a mansidão. Rapidamente, né? Segue a justiça. Busque o que é justo. Busque o que é amável. A piedade. Busque uma vida de piedade, ou seja, de relacionamento com Deus, fugindo da impureza, fugindo da maldade. Falando de dinheiro, que ele falou há pouco, né? Busque o prazer em Deus, não no dinheiro. Segue a fé. Foge da incredulidade. A incredulidade é algo que vem sempre querendo nos grudar, irmãos. Porque nós vivemos no mundo, somos carnais e facilmente nós ficamos incrédulos, ou seja, desconfiados de que Deus está conosco, de que nós vamos superar as dificuldades. Isso é incredulidade. Foge dessa incredulidade. Segue a fé. O amor.
Falamos há pouco que ele disse que nós devemos fugir das altercações, né, das palavras, das contendas de palavras. Segue o amor. O amor é o fim das altercações, das brigas, da mágoa. Segue o amor. A constância. Outra coisa difícil. Segue a constância. Porque é muito fácil a gente começar alguma coisa, uma semana, 2, e de repente parece que dá um passo para trás, desiste de novo. Segue a constância e a mansidão, a última palavra aqui. Ou seja, contrário às intrigas, ao destempero emocional, segue a mansidão. Mas tem ainda mais uma palavra. Porém, homem de Deus, combate, é o verso 12 que eu anotei. Combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Combate o bom combate, o combate certo. Eu sempre lembro da passagem quando Paulo diz, né, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A ideia de bom combate é que tem combate que não merece nós ficarmos nele, discutindo aquilo, gastando o nosso tempo. Combate o bom combate, o combate da fé. Quantas horas, né, gastas com coisas que não competem, que não levam a nada. Eu estava falando com o Daniel ontem, né, do Supremo Concílio, que vai ter reunião, e o Daniel, ele foi convocado a participar, né, uma bênção para a nossa igreja também, ele está participando dessa reunião, lá no final do mês, agora de julho, lá em Manaus. Mas um dos documentos que subiram lá é discutir se o cálice deve tomar com vinho ou com suco de uva. Agora você imagina, quase 1.000 pessoas gastando tempo para ficar discutindo uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. E aí, depois o Daniel conta, né, os documentos que vão para o lugar. Mas por que chega esse documento lá? Porque alguma igreja, em algum lugar, mandou um documento presbitérico, mandou para o sínodo, que chegou lá no Supremo Concílio, que não foram resolvendo. Às vezes nós estamos combatendo tantas coisas na nossa vida, deixando de lado o mais importante. Na igreja acontece muito isso, né? Discutindo se vai trocar a cortina por vermelha por azul, e a gente fica naquela confusão e não chega a lugar nenhum. Deixa o irmão colocar a cortina lá, né? Eu lembro sempre de séries lá que tinha um irmão que pintava tudo de azul, né? Aí pintava a casa de azul, a igreja de azul, né? Aí eu falei, bem, ele pintou lá a casa que eu morava, né? Mas eu vou ficar discutindo por causa da cor do azul, aquele azul meio céu, assim, né? Agora está verde, está quase assim desse verde, um verde escuro, um pouco mais escuro que a camisa. Eu falei, gente, eu não gostei, mas tá, por que eu não gostei? Qual que é o problema de eu não gostar da igreja, da cor que pintaram a igreja de Séries? Né? Que diferença isso vai fazer para a fé? Combate o bom combate. Né? E muitas vezes nós ficamos nessa agonia aí na vida, perdemos muitas coisas e muito tempo. Combate o bom combate, tome posse da vida eterna. E por último aqui, guarde. Finalmente, Paulo diz que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor. Que guardes, é o versículo 14, né? Que guardes o mandamento imaculado. Muitos estavam desviando do caminho. E Paulo diz, você deve guardar o mandamento. Isso é importante. Viver de forma agradável a Deus. Aqui ele fala, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, alguém que guarda os mandamentos, vivendo até a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar e nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Esse é o homem de Deus. O dia do Senhor se aproxima e nós devemos realmente
buscar o nosso Deus. Enquanto que muitos andam conforme a sua vontade, a gente tem um tu, porém, ó homem de Deus. Ou seja, lembre, acordou cedo, lembre, tu, porém, ó homem de Deus. A sua agenda não é a agenda do mundo, não é a agenda das pessoas, mas é a agenda do homem de Deus. Qual é essa agenda? Nós falamos que este foge das contendas de palavras, foge da avareza e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate e guarda o mandamento imaculado. Deus assim nos abençoe, possamos servir ao Senhor. Enquanto o mundo anda distante do Senhor, que possamos dizer igual ao salmista, que disse: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos dá e nos reunimos, Senhor Deus, diante da Tua palavra. Abençoe, ó Deus, esse momento, abençoe a nossa escola dominical, abençoe as nossas vidas, para que nós possamos servir ao Senhor, ó Deus, e responder a esse chamado que é não apenas para Timóteo, mas é para cada um de nós, de vivermos como homem, como mulher de Deus, de servirmos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua mensagem. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.